Sabe quando você utiliza o Google para encontrar uma solução, uma resposta para alguma coisa que está te incomodando? Quando você tá, por exemplo, com uma dor nas costas, aí você vai lá no Google, digita dor nas costas, o que acontece? A partir desse momento, o algoritmo do Google começa a rastrear naquele universo interminável de informações aquelas que possam atender à sua expectativa, atender ao seu desejo. O que o algoritmo faz é nada mais, nada menos do que entregar para você mais e mais informações do mesmo tipo. Eu não sei se você já percebeu, mas um processo bastante parecido com esse é o que acontece quando você está sintonizado na frequência, na energia do medo, da preocupação, da raiva, do desespero, da depressão. Quando você está vibrando esse tipo de sentimento, é como se você estivesse digitando no Google, na caixinha de busca do Google do universo, que você está querendo esse tipo de informação. E aí, o que é que acontece? Mais e mais cenários relacionados a esses assuntos começam a aparecer na sua frente. O meu nome é Andreia e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com você uma forma muito poderosa, muito rápida, muito simples de você se conectar com as pessoas, com as circunstâncias que vão ajudar você a sair dos mais diversos problemas. Que vão ajudar você, por exemplo, a encontrar as pessoas certas para você resolver aquela sua preocupação com a saúde do seu filho, aquele seu problema na hora de pagar o aluguel, aquele problema, aquela questão, aquele sufoco repentino pelo qual você está passando. Tudo isso pode ser resolvido, pode ser solucionado, você pode, através disso que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo, se conectar com as coisas e com as circunstâncias que vão te tirar desse sufoco. E eu gostaria de começar contando para você algo que aconteceu comigo há umas 3 semanas atrás, quando eu e o meu marido decidimos fazer um passeiozinho gostoso em Itaipava, que fica aqui na região serrana do Rio de Janeiro. Tava tudo correndo às mil maravilhas, quando lá pelas 3h20 da tarde, eu comecei a perceber uma mudança na energia do meu marido. E o motivo dessa mudança era o fato de que ele tinha combinado de encontrar a filha às 4 horas na feirinha de Itaipava e ele não estava conseguindo contato com ela. Ela estava numa cidade próxima, estava voltando dessa cidade com um carro que tinha acabado de sair da oficina e a gente tinha decidido ir a Itaipava fazer o passeio e ao mesmo tempo acompanhá-la na descida da serra, já que ele estava preocupado com as condições do carro. E aí o tempo foi passando, ele se distraiu um pouco lá na feirinha assistindo a um jogo, enquanto eu fazia umas compras e tudo mais, só que deu 4, 4h30, 15 para as 5 e nada. Aí, nesse momento, eu já pude notar que ele, a mente dele, era como se a mente dele tivesse saído ali da feirinha e tivesse, sabe, se voltado, se conectado com aquela coisa de, ai, não aguento mais, eu quero ir embora, eu não quero mais ficar aqui, né? Ele é uma pessoa muito paciente, é uma pessoa que realmente é bastante desencanada, mas pelo que eu pude notar, ele já estava de saco cheio, né? A gente tinha começado o passeio de manhã e para ele já tinha dado, né? Ele estava muito afim, era de ir embora e aquela falta de comunicação começou a fazer com que ele entrasse num estado mental de irritação. Quando foi por volta das 5, 5h15, a gente resolveu esperar a minha enteada do lado de fora da feirinha para que a gente não corresse o risco dela passar direto, já que ela não conhecia muito bem aquele caminho. E aí, para nossa surpresa, né, quando a gente entrou no carro, quem te disse que a chave entrava na ignição? A chave não entrava na ignição, nem muito menos girava. A partir desse momento, meus amores, uma coisa começou a travar a outra. O meu marido não parava de sacudir a chave na ignição. Começou a chover, começou a anoitecer, os lojistas começaram a ir embora, começou a ficar tudo melecado ali em volta, porque esse estacionamento fica num lugar de terra, de grama. E aí, de repente, lá estávamos nós, mergulhados nesse caos
em pleno feriado, né? Tendo que trabalhar no dia seguinte. Enfim, nada contribuição para quem tinha ido fazer um passeiozinho gostoso, maravilhoso em Itaipava. E aí, quando a minha enteada chegou, ela pediu para sentar no banco do motorista, aí ela falou, calma, gente, isso daí é fácil, é só balançar um pouquinho o volante e mexendo assim com a chave, tem um jeito certo para você conseguir fazer isso. Eu já vi, já passei por isso, eu já vi vídeo no YouTube, calma, eu vou conseguir. Aí sentou lá, ficou tentando, quando ela viu que não ia conseguir, saiu correndo pro YouTube para ver se conseguia encontrar alguma mágica, algum pulo do gato incrível. Enquanto isso, meu marido estava ligando para um reboque. E quando ele disse pra gente que ele ia chamar um reboque, que esse reboque ia custar R$900, a gente imediatamente, em uníssono, nós nos manifestamos contra e dissemos, não, nem pensar, a gente vai conseguir encontrar um outro jeito. Na próxima cena, a minha enteada já estava sentada no banco do carona, eu sentei no banco do motorista, me concentrei e comecei a conversar com o carro. Sim, pode parecer maluquice, mas a gente pode e deve conversar com as coisas inanimadas, já que tudo aqui nesse universo é formado por partículas inteligentes, por partículas conscientes de energia, né? E aí eu comecei aquela DR lá com o carro, argumentando que, poxa, ele não precisava ficar tão chateado assim pelo fato do meu marido estar irritado quando tentou ligar ele, e papo vai, papo vem, tentando convencer o carro. Teve uma hora que eu desisti. Eu percebi que ele estava literalmente, definitivamente de mal, tipo, feio, bobo, chato, não quero mais saber de você. Ele não queria, ele estava irredutível na decisão de que ele não ia ligar. E aí eu comecei a pensar em uma outra possibilidade. Na cena seguinte, meu marido continuava lá na chuva, a minha enteada sentada no banco do carona e eu fui para o banco de trás, anunciei aos navegantes que eu iria me conectar com uma outra possibilidade, com uma outra ferramenta, fechei os olhos e comecei a... me desliguei ali daquele cenário e comecei a me imaginar indo embora. Comecei a imaginar a gente realmente saindo ali daquele cenário. Porque até então o que a gente estava fazendo era se deixar levar pela agonia, pelo desespero. E isso prende você ali, né? Faz com que você fique... Você está ali, a sua mente está ali, então você está criando... A gente cria aquilo em que a gente põe atenção, né? Então, se você está colocando a atenção naquilo, no problema, você vai encontrar... você vai se conectar com mais do mesmo, né? Então, o que eu fiz foi fechar os olhos e me conectar com a possibilidade de ir embora. Me conectar com o carro funcionando, me conectar com a gente descendo a serra, né? E comecei a perguntar. Fechei os olhos e comecei a perguntar. Como é que isso pode melhorar? Universo, como é que pode melhorar? A gente tá aqui, nesse lugar, todo melecado, todo mundo já foi embora, tá ficando tarde, né? Como pode melhorar? O que será de mágico que pode acontecer nesse momento, a partir de agora, agorinha mesmo? O que pode acontecer a partir de agora que pode fazer com que essa situação comece a se movimentar e comece a melhorar e as coisas comecem a se resolver e a gente possa ir embora? Possa ligar esse carro, possa descer essa serra, possa chegar na nossa casa. E a primeira resposta que veio para minha mente foi: procura um chaveiro. E assim eu fiz. Imediatamente comecei a procurar um chaveiro no meu celular, né, no Google. Aí meu marido olhou para mim: o que você está fazendo? Eu falei: estou procurando um chaveiro. Bom, nesse momento o Google me mostrou uma lista, né, de opções. A primeira delas dizia que era um chaveiro 24 horas, mas que ele estava fechado. A segunda opção dizia a mesma coisa. Só que eu senti um impulso, uma intuição muito forte de ligar para esse segundo. E qual não foi a minha maravilhosa surpresa quando o rapaz atendeu prontamente e disse que sim, estava disponível para nos salvar daquela situação. Dentro de meia hora, ele, que tinha vindo de Correias, um distrito ali daquela região, chegou na feirinha de Itaipava, desmontou o miolo da ignição com a ajuda da lanterna do celular, porque estava tudo a maior escuridão da paróquia ali, e
levou as peças para a oficina dele, que ficava no Bingen, né? Então você imagina que a gente, numa situação como essa, em pleno feriado, 7 horas da noite, tudo escuro, chovendo, né, através de uma pergunta simples, né, de um processo desse verbal tão bobinho, né, aparentemente, eu consegui me conectar com a pessoa certa que tirou a gente da situação por um preço super justo. Em 2 horas e meia o rapaz estava de volta, montou tudo, trouxe uma chave nova e cobrou da gente R$ 350. Então, a gente que talvez, né, se a gente tivesse, não tivesse feito nada disso, se não houvesse, se não houvesse esse conhecimento, né, se um belo dia eu não tivesse acessado esse conhecimento, como é que seria o desenrolar deste cenário, desta situação, né? Quais teriam sido as ações, as decisões, os caminhos que a gente teria usado para tentar sair disso? O meu marido, quando soube que eu estava ligando para um chaveiro, ele falou para mim, quando ele soube, né, que eu tinha conseguido um chaveiro para resolver o problema, ele falou assim: nossa, como que você conseguiu isso? Eu estava tentando e eu não estava achando, né? Eu não estava conseguindo. Então, o estresse faz com que você perceba as coisas de uma determinada forma. É como se, quando você está estressado, você estivesse dentro de um portal. E naquele portal você percebe coisas que vão te trazer mais estresse. Então você tem sim, a busca do Google mostrou para mim a mesma coisa, ou coisas parecidas àquelas que mostrou para ele, mas talvez a energia dele não tivesse feito com que ele se conectasse, né, com a pessoa certa, né? E eu consegui fazer isso rapidamente. Eu não fiquei tentando, eu não fiquei ligando para várias pessoas, eu liguei para uma pessoa, e essa uma pessoa foi a pessoa que resolveu o nosso problema por R$ 350. Perguntas criam consciência. E o que é consciência? Consciência é informação que você nunca acessou antes. Imagina que aqui à nossa volta existem infinitas frequências de informação, frequências de rádio, que é algo mais fácil para a gente perceber. Então, a gente não consegue captar as informações que estão na frequência da JB até que a gente utilize um aparelho que transmute essa frequência em informação audível aos nossos ouvidos, né? Assim como as frequências de rádio existem e elas não são percebidas pelo nosso corpo físico, que é um corpo muito limitado, né? A gente tem um aparelho que ele capta esta realidade através do tato, da visão, do olfato, da gustação. A gente capta essa realidade de uma maneira muito reduzida, né? Muito pouco do que na verdade está se passando, muito pouco daquilo que de fato existe aqui à nossa volta, a gente consegue perceber através dos sentidos. E quando você se conecta com o universo através de uma pergunta como essa, né? Como pode melhorar? Universo, seu lindo. Como pode ser mais fácil? Como pode ser mais leve? Como é que eu posso me conectar com as pessoas e com as circunstâncias, com as situações que podem me tirar desse cenário? O que você está fazendo é emitindo uma vibração, uma frequência que funciona como o mecanismo do Google. É como se você estivesse digitando ali no mecanismo de busca do universo, né, essa pergunta: como é que as coisas podem melhorar? E a partir desse momento, em decorrência dessa vibração, dessa frequência que você está emitindo, você é conectado com as pessoas e com as circunstâncias que atendem o seu desejo, né? É uma questão vibracional. Você entra em ressonância com as pessoas e com os elementos, com as circunstâncias que podem, que estão assim alinhadas com aquele seu desejo, com aquela sua vibração, com aquela sua frequência. Outra coisa muito importante quando você quer usar uma pergunta como essa para acessar consciência é você não deixar a sua mente lógica entrar nessa jogada.
A mente lógica, ela está sempre querendo se intrometer em tudo aquilo que a gente pensa, em tudo aquilo que a gente faz. E para que você possa acessar consciência, você não pode deixar ela falar. Então, quando você perguntar, universo, seu lindo, como é que tudo isso pode, de fato, melhorar? Quando você fizer uma pergunta como essa, você tem que manter a sua mente em estado de conexão com o todo. Você não pode deixar a sua mente lógica começar a buscar uma resposta. As respostas que ela traz para você são sempre respostas mais do mesmo, né? São sempre respostas dentro daquela rotina, né? Programada, em que ela foi acostumada até então. Novas informações, consciência, você sabe que você está acessando consciência quando a informação que chega para você é uma informação completamente inesperada, né? Quando ela indica que você tem que fazer e se conectar com alguma coisa que, teoricamente, né, se você fosse deixar a mente lógica agir ali naquele campo, talvez ela dissesse não faça isso, não, você não vai conseguir desse jeito, você precisa pensar em outras alternativas, isso não funciona, isso não serve, isso não pode, onde já se viu você ficar imaginando essa possibilidade? Eu vou contar para você agora a história da Lúcia, que é uma amiga minha. No início de outubro, essa minha amiga começou a enfrentar um problema de saúde com o filho, que tinha acabado de tomar a vacina contra a Covid e começou a manifestar alguns sintomas como febre que não passava, fortes dores abdominais, dor de garganta. E aí ela começou a seguir, entrou naquela peregrinação, né, em busca de uma resposta, de um diagnóstico, e começou a seguir aquele passo a passo que a mente dela consciente estava indicando, né, procurando as pessoas que ela já conhecia. E aí ela foi parar numa endocrinologista, num gastro, num clínico, cada um falava uma coisa. Inicialmente suspeitaram de pneumonia, depois pediram para o menino fazer um teste de Covid, exames de sangue, de urina, enfim. 11 dias se passaram e ela ainda não tinha conseguido encontrar alguém que pudesse de fato tirar o filho dela desse quadro. O menino continuava se sentindo muito mal. E aí foi quando ela se conectou com uma otorrino que tornou ainda a situação dela pior, né? Essa médica deixou ela bastante insegura, porque mostrou muita insegurança, começou a fazer pesquisa no Google ali na hora da consulta e começou a fazer um cenário na mente dela, assim, na cabeça dela bastante pavoroso, né? E aí, quando ela saiu dessa consulta, no dia 11 de outubro, por volta das 5 horas, ela me mandou uma mensagem e disse: amiga, eu tô indo, eu vou tentar falar com um infectologista, eu vou tentar encontrar um infectologista. Durante todo esse tempo, nós nos mantivemos conectadas através do WhatsApp, eu estava ligando para ela diariamente, mandando mensagem, e uns dias antes eu tinha lembrado ela de perguntar: amiga, não esquece de perguntar como pode melhorar, como pode melhorar. E aí, na hora que ela foi escolher o médico, né, quando ela abriu a lista lá no celular dela dos médicos conveniados, dos infectologistas conveniados do plano dela, ela olhou para aquela lista, fez a pergunta: como pode melhorar? E clicou imediatamente na primeira coisa que veio na mente dela. Seguiu a energia, né, da pergunta. E esse médico com o qual ela se conectou foi a pessoa que de fato tirou o filho dela daquele cenário. Inclusive, quando ela foi à farmácia para comprar o remédio que ele tinha indicado, a moça que a atendeu disse para ela que aquele médico era um médico muito recomendado, né, que as pessoas procuravam muito por ele ali. Eu só fiquei sabendo que ela tinha usado essa ferramenta alguns dias depois, quando a gente se encontrou numa lanchonete, que a gente estava tomando um café. E aí ela me contou que tinha perguntado como é que isso pode melhorar. A última história que eu tenho para contar para você é a da Joana. A Joana é uma mulher que estava passando por um processo de separação bastante doloroso, quando de repente ela se viu ali sem dinheiro para pagar o aluguel. E aí ela resolveu experimentar, né, utilizar essa ferramenta, essa pergunta, para ver se alguma coisa acontecia, se ela conseguia mexer naquele campo para que alguma solução mágica aparecesse.
E aí ela começou a perguntar de manhã, né? Bem cedo, assim que ela acordou, ela começou a se conectar com essa possibilidade, começou a perguntar: universo, como pode melhorar? Quais são as pessoas, quais são as coisas, quais são as situações que podem aparecer aqui agora, tá? Para que a gente possa resolver essa situação, né? Bom, quando foi à tarde, ela recebeu a visita da pessoa que tratava o aluguel com ela, né? Que não era o dono do imóvel, era um intermediário. E essa pessoa, sabendo de tudo que ela estava passando, foi até lá, levou umas flores, conversou um pouco e aí veio com a seguinte proposta. Ele disse que o dono do imóvel estava passando por um problema de saúde já há bastante tempo e que ele gostaria de vender aquela casa, né, para aproveitar o momento, né, de alta dos preços. Como o contrato só terminava dali a uns 2 meses, ele propôs a ela, a Joana, que ela ficasse, que se ela concordasse de sair do imóvel antes do prazo do contrato, que ela primeiro poderia ir morar numa outra casa do mesmo dono, né? E segundo, que ela poderia ficar 2 meses sem pagar o aluguel. Isso apareceu assim absolutamente do nada. Do nada. E aí, embora ela não tivesse gostado muito da nova casa, né? Ela foi lá conhecer, a casa era uma casa que não era tão legal quanto aquela onde ela estava morando, mas esse prazo foi o suficiente para que ela conseguisse uma forma de sobrevivência e aos poucos as coisas foram se ajeitando. Então, meu querido, minha querida, não importa o tamanho do problema pelo qual você esteja passando nesse momento. Perceba que tudo aqui à nossa volta é muito mais incrível e muito mais mágico do que nós jamais fomos ensinados, encorajados a acreditar. Nós somos seres vibracionais, vivendo uma experiência material. Tudo aqui à nossa volta é energia, frequência e vibração. Então, da próxima vez que você estiver aí, angustiado, se sentindo aflito, sem saída, experimenta perguntar: universo, seu lindo, como é que tudo isso pode melhorar? Como é que tudo isso, num passe de mágicas, pode se resolver? Quais são as pessoas, quais são as circunstâncias, quais são os cenários incríveis que você tem para me mostrar que eu ainda não enxerguei até agora? No próximo vídeo eu vou mostrar para você como é que você pode, através de uma conversa com o seu corpo, não receber, né, devolver a energia negativa. Sabe, quando alguém chega perto de você, cheio de problema e começa a reclamar, ou então a pessoa tá irritada, tá com algum, sabe, de mal com a vida, e aí você, por exemplo, é uma manicure, e aí você tá lá atendendo aquela pessoa que vem cuspindo marimbondo em cima de você, e você tá pegando nas mãos dessa pessoa, né, que é por onde mais sai energia no nosso corpo, pelas nossas extremidades. Ou então você é um funcionário de banco, como eu, por exemplo, e aí você tá lá, atende 1, atende 2, atende 3, atende 4, e no meio desse monte de gente, há pessoas, né, que estão de bem com a vida e outras nem tanto. E aí como é que você faz, né? Você é um médico, e aí você recebe vários pacientes, e médico, né, recebe muita gente com problema, com doença, com medo, estressada. Você é um psicólogo. Nossa, psicólogo então, né, depressão, é um cenário bastante... energeticamente bastante poluído, e existe uma maneira muito legal, assim, que me ajudou demais a lidar com esse tipo de situação, né? E é o que a gente vai falar no próximo vídeo. Então, espero você e até lá!